Fala pessoal, professor Sandro Ramos aqui e hoje a gente vai dar continuidade à parte 2 do nosso vídeo sobre fundamentos de JavaScript. Hoje a gente vai falar sobre funções, vai falar sobre como manter a imutabilidade nas nossas listas de objetos e também vamos falar um pouco sobre o spread operator. Então, bora pro vídeo. Então beleza pessoal, seguindo aqui com os nossos materiais, a gente vai seguir aqui da onde a gente parou na nossa última aula e aqui a gente vai começar a falar sobre como não repetir vários blocos de código que a gente tem na nossa aplicação. Então é muito comum lá você ter um bloco de código que faz alguma coisa parecida com o que você precisa, numa determinada funcionalidade que você precisa implementar, e você pega esse bloco de código e quase que replica ele em partes muito similares, né? No bloco de código onde você está trabalhando. Normalmente a galera faz isso quando está mais júnior ali, trainee, etc. Mas normalmente a gente tem um princípio que a gente chama de DRY, que é o Don't Repeat Yourself, que é a ideia de você não ficar duplicando código na sua code base, e a gente consegue atingir essa questão de não realizar a duplicação utilizando a questão das funções aqui no nosso paradigma funcional, os nossos métodos lá no Java. Então a ideia é que a gente pegue esses blocos que a gente precisa reutilizar em vários pontos, coloque eles numa função e simplesmente faça a chamada dessa função. Mas é claro, aqui na nossa aula de hoje a gente vai ver como que a gente define a sintaxe, né, das nossas funções e etc. Mas a ideia é que vocês tenham essa questão de ter essa excelência no momento que vocês vão fazendo o código de vocês, porque obviamente que o código duplicado que vocês fazem, ele vai funcionar, vai ser entregue, a task vai rodar. Mas aqui eu quero trazer um pouco de conceitos para vocês serem bons desenvolvedores, que é o que eu espero de vocês. Então, bom, tem algum problema eu entregar código duplicado na minha codebase? Na maioria dos casos não, mas existem algumas empresas que têm uma aplicação chamada Sonar, que ela detecta a quantidade de linhas duplicadas no novo código que você está entregando, e se tiver muitas linhas duplicadas, você não consegue entregar a sua funcionalidade, ou seja, não consegue fazer o deploy em produção, porque vai barrar na esteira, né? É um dos steps, o Sonar. Então vamos ver como é que funções funcionam, né? Meio estranha essa frase, mas olha só a definição de funções aqui. Function, nome da nossa função, se recebe parâmetros ou não, isso fica a nosso critério, e se ela tem um retorno ou não. A gente pode ou não adicionar retornos na nossa função. E simplesmente o que a gente faz é a invocação da nossa função aqui, passa o nome dela e os parâmetros que é necessário para execução da mesma. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma função tradicional. Vamos fazer um outro exemplo aqui então, pessoal, olha só. Function soma, mais claro, clássico de todos, valor 1, valor 2, e aqui a gente simplesmente dá um return. Então vejam, é bem simples a gente criar aqui as nossas funções nomeadas. Mas por que eu estou falando de funções nomeadas? Será que a gente tem funções não nomeadas? Sim, pessoal, nós temos funções não nomeadas, que é o conteúdo que a gente já vai ver aqui em seguida, que é a questão das funções anônimas. Vamos lá, 20 mais 30. E a gente pode executar aqui, e com isso parte dessa ideia da gente ir reaproveitando essa função em todos os pontos que a gente precisa realizar a soma, né? Não ficar criando a soma em todos esses pontos, né? Só reutilizar esses conceitos. Então, questão ali de criar funções super simples. Function, nome da função, se recebe parâmetros ou não, e um return, caso você queira ter retorno. Você pode ter múltiplas linhas ali dentro. Algo bem simples, e utilizem o princípio aí do DRY para vocês não ficarem duplicando código e reutilizar por meio de funções. Então, bom, pessoal, como eu comentei com vocês, a gente tem funções anônimas. Então, funções que a gente pode criar elas em uma linha, até se a gente quiser. Então, olha só que interessante. As nossas arrow functions, ou também chamada de funções lambda, né, por conta do lambda cálculos, basicamente a sintaxe que a gente tem é um parênteses e uma setinha executando aquilo que a gente deseja, e pode ser feito em uma linha quanto em múltiplas linhas. Então vamos ver como que funciona aqui a nossa arrow function. Então, vejam, é uma maneira muito mais simples. A gente está fazendo exatamente o que a gente está fazendo na nossa função nomeada, porém, a gente atribui ali a nossa arrow function a uma variável, uma constante, e aqui a gente faz a mesma execução. Poderia ser a mesma exata coisa que a gente teria ali com a função soma. Beleza? Então, normalmente a gente usa essas funções para a gente conseguir resolver os problemas inline. Então, essa é a sintaxe. Nós temos ali entre parênteses, pode ou não ter a variável que está sendo recebida aqui. Se não tivesse parâmetros, não teria nada aqui. Bem simples. E ali, como a gente está utilizando aqui, né, os font ligatures do Phytacode, na verdade é só um
igual maior, tranquilo? Essa setinha, só para ficar bem claro. Mas beleza, olha só, a nossa função, a gente poderia fazer a nossa função de soma aqui, a gente poderia fazer a nossa função de soma com arrow functions, pessoal? Claro, olha só, val1, vírgula val2, arrow function, e aí a gente retorna val1 mais val2. Mas ok, pode ser que a gente tenha alguns problemas aqui, pessoal. Vamos ver. Console, console.log, soma 20 mais 50. E ele vai printar isso aqui pra gente. Ok, executa. A ideia é que funcione 50 mais 70. 50 mais 20, 70. Só que olha só, rapaziada, o que será que vai acontecer aqui se eu passar um undefined? Porque vejam, a minha função ela não valida, né, esse tipo de ponto. Então aqui retorna um NaN, beleza? O que é esse NaN aqui? Não é aquele negócio lá que as crianças tomam lá de leite, não, beleza? Isso aqui é um not a number, ou seja, ele não conseguiu criar um número a partir desse cálculo que a gente passou para ele. Então é bem importante que a gente tenha esse entendimento do que é o NaN, e agora você fica mais esperto a hora que você vê algumas aplicações na web onde tá lá, o símbolo de cifrão, né, RS, S e o cifrão, e daí um NaN do lado. Provavelmente o cara tentou fazer algum cálculo ali no front, deu pau, e daí retornou ali um not a number. O que a gente vai fazer aqui? Nas funções anônimas, nós podemos ter múltiplas linhas. Olha só que interessante. Então a gente poderia vir aqui, tem que ter o return aqui agora, porque ali o retorno é implícito, né, quando a gente faz em inline. E aqui a gente poderia adicionar a validação. Olha só que bacana. Então a gente pode abrir ali as chaves e ter múltiplas linhas na nossa função. Então poderia colocar aqui, ó, valor 1 é igual a undefined, ou valor 2 é igual a undefined. Então aqui a gente já poderia retornar ali o 0, por exemplo. Então, cara, você me passou valores incorretos, ou a gente poderia retornar uma exceçãozinha, só para não dar o nosso... Não dá, né, o not a number ali, a gente tem uma validação para isso. Então saibam que a gente pode criar funções anônimas tanto com múltiplos blocos, e daí a gente pode ter o return ali, quanto a gente pode fazer inline, né? Normalmente inline é o que a gente utiliza na maioria dos nossos contextos. Pontos importantes aqui. O retorno é implícito quando a gente está fazendo inline, mas a gente pode abrir ali os brackets e colocar as chaves e adicionar o return. Outro ponto importante é que o this é herdado do contexto. Então, normalmente, quando a gente está falando de funções normais, se a gente coloca um this aqui dentro dessa nossa function, o this ele faz referência à própria função, que é uma função nomeada. Então, o this está fazendo referência a esse escopo de bloco da função. Quando a gente está falando de arrow function, o this, se a gente coloca this alguma coisa aqui, o this ele faz referência ao contexto herdado, ou seja, é onde a soma está definida aqui, ele pega o contexto dele. Então, o this aqui faz referência a um escopo superior. Já quando a gente está falando de funções convencionais, o this faz referência ao próprio escopo. Isso é bem importante, é um item bem simples, mas às vezes você precisar usar this, você tem esse tipo de problema. E vamos lá aos principais métodos que a gente tem, que é o map, reduce e o filter. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Aqui quando a gente está falando do map e do reduce, o map a gente aplica transformações nos nossos itens. O que seria transformações? Tem uma lista com 5 números, eu quero criar uma nova lista com esses números vezes 2. Isso é uma transformação. Ou, por exemplo, eu tenho uma lista de produtos, nosso objetinho produtos, e eu quero mapear e fazer uma lista só com os nomes desses produtos. Isso é uma transformação. Você está transformando uma lista em outra coisa, em uma lista de outra coisa. Então aqui a gente utiliza o map, utiliza ali a sintaxe das arrow functions e o retorno do que a gente quer depois que a gente aplicou naquela transformação. Então aqui em line a gente entende que o retorno aqui está sendo implícito e o retorno vai ser o nome daquele determinado produto que a gente criou. A gente já vai ver spread operator aqui, gente, bem importante. Mas primeiro vamos falar aqui sobre o map. Então, se a gente executa isso aqui, ó, a gente conseguiu ir lá e extrair só o nome de cada um, porque a gente aplicou a transformação. Transformamos um objeto em somente ali um array de uma string. O outro método que a gente tem, filtrar elementos, método filter. Então vocês vejam a importância de vocês entenderem a sintaxe das arrow functions, porque a gente utiliza quase que em 100% dos casos arrow functions quando a gente vai fazer alguma manipulação. Então a gente tem ali os nossos produtos, eu quero filtrar todos os produtos que o valor é abaixo de 60. Então a ideia é que o ID 1 e o ID 2 seja o que é retornado ali na nossa lista. Ok? Então, filtragem normal.
Para que serve o reduce? Ele executa uma função reducer, então a gente reduz todos os elementos do nosso array a apenas um item. Normalmente a gente utiliza isso aqui para a gente calcular o valor total de todos os itens, por exemplo, né? É uma das possibilidades. E como é que funciona ali o nosso reduce? Reduce, basicamente, nós temos o acumulador, que a gente pode iniciar ele no valor 0, se a gente passa um segundo parâmetro, que é o que está sendo feito aqui. Poderia começar em 10, daí ele começa a contar a partir de 10. Mas a gente tem um acumulador e o produto atual que a gente está fazendo a soma naquele momento, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é, ele começa em 0, né? Porque foi o que a gente definiu como segundo parâmetro. E ele vai vir aqui e vai pegar o preço, 0 mais 50. E agora, o nosso acumulador está com o valor de 50. Ele vai para o próximo. O próximo, meu valor atual é 15. Então, ele vai pegar o 50, que é do acumulador, mais o 15. E ele vai ficar aqui em 65. Beleza, vai para o próximo. Então, aqui no próximo, ele vai estar ali com 65, mais o valor ali do 120. Ele vai chegar ali em 185, nisso ele calcula o valor total para a gente. Vamos ver se é isso aí mesmo, se eu estou bem de matemática. 185, então tudo certo. Então esses são os principais métodos que a gente utiliza, né, quando a gente está trabalhando com funções no JavaScript. Esses métodos salvam, né, demais, porque eles, tirando aqui a questão do reduce, né, que também de certa maneira trabalha com imutabilidade, filter e map, eles nos devolvem novas listas. Então esse conceito de imutabilidade está sendo salvo aqui. Em momento algum a gente está alterando aqui a nossa lista de produtos. A gente está criando novas listas a partir de produtos, mas a gente nunca altera ela diretamente. Então esses métodos map, filter, eles garantem imutabilidade. Até de certo modo o reduce também, porque ele cria algo novo e ele não mexe na lista original. No caso, a gente tem outros métodos que alteram a lista, como o push, para adicionar novos elementos, mas aí eu justamente falo para vocês que a ideia não é utilizar esse método, porque ele fere a imutabilidade, né? A gente está alterando diretamente o array original, né? Isso é problemático. Mas beleza, aí eu pergunto para vocês, como que a gente vai alterar o nosso array ainda com imutabilidade? Precisamos criar um novo array, assim como o método filter e map eles nos retornam novos arrays. Sempre que a gente precisar manipular um array, a gente vai criar um novo. Mas meu Deus, professor, como assim vai criar um novo? Deve ser difícil ficar criando um array novo a todo momento. E aí que entra o nosso querido amigo Spread Operator. Então vamos ver como é que ele funciona? Então, a gente vai ter aqui a questão do destructuring, que a gente vai ver antes, mas a gente já vai chegar ali no Spread Operator. O destructuring, que a gente até tinha aqui, ó, é justamente a ideia da gente conseguir pegar cada um dos valores que a gente deseja dentro do objeto e pegar eles específicos e transformar eles em uma variável. Olha só que interessante esse exemplo aqui, por exemplo. A gente consegue, utilizando essa sintaxe do const, abre ali as chaves para definir um objeto. A gente está pescando dentro do nosso objeto dev cada um dos itens que a gente quer e está transformando eles aqui em variáveis constantes, beleza? Então, essa é a ideia do destructuring, a gente utiliza bastante lá no React, quando a gente recebe props dentro de um componente, a gente desestrutura para ir pegando cada um dos itens que a gente precisa. E a gente pode ver aqui ó, que ele printou certinho, o desenvolvedor Roberto, que a gente fez a desestruturação, pegou só esses itens e pegou ali nome e stack. Beleza? Essa é a ideia do destructuring. A gente pode fazer isso tanto com objetos quanto com arrays, e isso aqui é a base de como o useState funciona. Lá na frente vocês vão ver que a gente vai trabalhar com desestruturação, e daí eu vou falar para vocês. Lembram de destructuring? Era isso. Mas voltando lá para como que a gente mantém a nossa imutabilidade, nós temos o spread e o hash operator. Beleza. O que seria o spread operator? É para a gente conseguir garantir a imutabilidade de listas que a gente precisa criar. Então vejam só, a gente tem aqui nosso carrinho antigo, show de bola, e a gente quer adicionar um novo item, monitor, dentro dele. O que a gente tem que fazer? A gente utiliza o spread operator, que é esses 3 pontinhos, e a gente vai ali e coloca um vírgula, a gente cria um novo array com tudo que tem dentro do carrinho antigo, vírgula, mais o que a gente quer adicionar, que é o monitor. Então assim que a gente vai criando novos arrays quando a gente precisa realizar a adição de novos itens, né? Precisa realizar a remoção de um item? Filter. Precisa adicionar? Spread operator. Precisa transformar esse array em outra coisa? Map. Então, beleza? Bom, pessoal, a questão chegamos ao final desse vídeo. Finalizamos aí a questão dos fundamentos do JavaScript. E muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui e até a próxima.